Graças a Deus. Estou muito alegre nessa noite em poder compartilhar a palavra com os irmãos. Depois de longos 40 dias, que nós ficamos fora das ministrações para poder poupar a garganta. Ainda estou em recuperação, mas hoje à noite eu quero convidar você a estudar a palavra comigo e a gente meditar e levar daqui hoje algumas lições do texto que vamos ler e estudar. Amém? E eu quero já te lembrar que no próximo domingo, no próximo mês, domingo que vem já vira o mês de julho, mês 7, nós aqui estaremos pregando uma série sobre o tema maturidade cristã, alcançando um nível superior. E vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o que é maturidade, para que serve e como alcançar. Então eu quero encorajar você a não perder os próximos domingos. Será a mesma mensagem no primeiro culto e no segundo culto. Então não deixe de vir. Amém? E eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia em Jeremias capítulo 18. Jeremias capítulo 18, versículo 1. Logo após a palavra, estaremos dando os avisos do mês, que estão por vir, e também estaremos fazendo a parte das contribuições de dízimos e ofertas. Mas eu quero já entrar na palavra em Jeremias capítulo 18, versículo 1. Os irmãos acharam? Amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Você que está em casa, está nos acompanhando. Se você estiver sem Bíblia, pode ler aqui no telão a palavra. Amém? Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. E ele o refez. Diga assim comigo: ele o refez. Amém. Moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Versículo 6. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês, como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém? Até aí. No primeiro culto, a Sabrina ministrou uma palavra que quem estava aqui vai entender o que eu vou dizer. Foi cirúrgico. É isso mesmo, a classificação que eu posso dar. Foi cirúrgico. Você que não ouviu, quando eu falo cirúrgico, é cirurgia na nossa alma, em nossas emoções. Foi uma palavra muito forte sobre José. Ela leu Gênesis capítulo 37 e falou o que aconteceu com José e o perdão que José teve que liberar para os seus irmãos. E se você não pôde estar, assista em casa, está lá no YouTube essa mensagem. Mas eu quero trabalhar em cima do texto que eu li, também utilizando o texto que Sabrina leu. Amém? Então eu vou fazer uma conjectura com os dois textos. O texto de Jeremias e a história de José. Vou pegar o gancho da mensagem da Sabrina. O tema da mensagem de hoje é a importância dos processos. Anota aí, a importância dos processos. Eu demorei para entender essa mensagem, para entender esse tema.
demorei para entender o que é processo, para hoje poder ministrar essa palavra para a gente. Amém? Bom, o texto que eu li fala que o profeta do Senhor, Jeremias, ele precisava ouvir uma palavra de Deus. Se alguém puder acender a luz aqui, eu agradeço. E Deus falou diretamente com ele, para que ele pudesse anunciar à igreja, à comunidade de Israel. Ora, alguém pode falar assim ou pensar assim: bom, se foi para Israel, não serve para mim. Então, nós não podemos ter na nossa Bíblia o Antigo Testamento. O que eu aprendo, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus e traz lições extraordinárias para a gente hoje. Amém? Então eu quero tirar lições desse texto. E a primeira lição que eu tiro desse texto está lá, logo no verso de número 2. Perdão, número 2. A primeira lição é: ele estava trabalhando no... Você repete. Fala, me responde. Ele estava trabalhando no barro. Ele estava trabalhando no barro. É o tópico número 1. Ele estava trabalhando no barro, formando o vaso. Amém? Deu para entender? O tópico número 1 está na sua Bíblia. Se você ler a história que Sabrina pregou aqui de José, você vai entender algumas coisas do que eu vou falar aqui. O quê? Por exemplo, José teve um sonho. Gênesis 37, versículo 5. Certa vez, José chama o seu pai, seus irmãos, e fala: eu tive um sonho. Deus mostrou para ele o destino, mas não mostrou para ele o processo. Deus revela a meninos o destino, sonhos. Mas ele precisa trabalhar processos para que meninos e meninas se tornem pessoas maduras. Amém? Deus revela o lugar de destino, mas não revela o processo. Deus revela os sonhos. Deus vai te dar ideias, sonhos, projetos, mas Ele não vai te revelar os processos para você alcançar os seus sonhos, os seus projetos. Sabe, querido, o que mais me chama a atenção durante a jornada, eu vou confessar para vocês, é que alguém, às vezes, ainda chega e fala assim: interessante, do nada, né, essa igreja já está aqui nesse galpão, 2 cultos, do nada 2 cultos. Do nada. Muito choro, muita tristeza, muita oração, muitas conquistas e perdas. Alguém pode falar assim: eu vi o Hércules pregar aqui esses dias, né, pastor? Do nada o Hércules pregando, uma pessoa comentou, eu falei: do nada, 10 anos que esse menino está sendo amassado, apanhando. 10 anos que eu sei da história dele. A Natália, minha filha, ganhou uma grande bênção. Ela não contou, eu vou contar, depois ela conta de novo. É porque eu não consigo segurar, irmãos, eu tenho que contar. Ela estava ministrando aqui, e alguém que estava assistindo pelo YouTube, em outro país, liberou sobre ela uma bênção em que ela iria gravar. E perguntou se ela tinha música pronta. Ela falou: tenho. Já está na gravadora, tudo sendo preparado para ser lançado. Aí alguém vai falar assim daqui uns dias: Natália, do nada. Do nada. Uma música aí tocando do nada, irmão. Já teve dias lá em casa, Deus chamar a Meire e falar assim: Natália tem que comer. Ela vai ficar sem imunidade. Eu já busquei essa menina no terminal desmaiada, me ligaram: sua filha desmaiou dentro do ônibus. Eu corri lá de carro, o que foi? Consagrando ao Senhor, eu falei: calma, vamos devagar, e orando e buscando, e Deus, de repente, derrama as bênçãos sobre nossas vidas. Só tem um detalhe, você e eu precisamos entender esse tópico número 1.
Ele estava trabalhando no... Eu vim hoje à noite somente dizer para você que você é barro. Que eu sou barro. E que existe um oleiro que quer nos transformar em vasos e vasos de honra. Porém, irmãos, o texto continua e eu acho lindo esse texto. Porque Deus não revela tudo, Ele só revela o sonho. E o texto continua dizendo: e o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Então o tópico número 2 o número 1 ele estava trabalhando no barro, formando o vaso. O número 2 o vaso se estragou na mão do oleiro durante o processo. E aqui eu aprendo uma lição extraordinária. Sabe, às vezes, já me deu o sentimento de durante o processo falar, estou pronto. Deus fala, não está não. Eu tentei trazer aqui hoje essa máquina que o artesão usa para fazer o vaso. Não conseguia, procurei, não consegui. Porque nessa máquina, eu imagino que ele está trabalhando com os pés, não é isso? Tem uma roda girando e ele está ali moldando o vaso, não é isso? E por muitas vezes estou falando de mim, tá bom, irmãos? Durante essa modelagem, durante esse processo, precisei de um recall. O que é um recall? Volta, não é assim? Sai na televisão lá o número do carro, o chassi, não é assim? Ele tem que voltar para quê? Para revisão. Tira um pouquinho de soberba, tira um pouquinho de fofoca, tira um pouquinho de inveja. O que nós precisamos entender é que nós somos barro. Tem muita gente já se achando demais, se posicionando demais, sabe? Mas Deus não revela coisas profundas a corações rasos. Tem muita gente se achando profundo. Como? Pelo YouTube. Pelas frases do Instagram. O meu computador está aberto, mas a minha Bíblia está aqui. Ela é nova, porque a minha espada velhinha, tão querida, alguém pediu e eu doei. Mas José, ele trazia uma má fama dos seus irmãos para os seus pais. Você só vai entender isso se você ler a Bíblia. José tinha uma túnica colorida, diferente dos seus irmãos. Você só vai entender isso se você ler a... Aí quando você ouve a história, o processo que ele passou, você vai entender que ele precisava. Você vai entender o que Deus queria trabalhar nele, para depois trabalhar através dele. Sabe, irmãos, entre o caminho da realidade, do destino, nós temos o processo. E quanto maior for esse destino, mais duro será o processo. Grava isso. Pastor, você não sabe a luta que eu estou passando. Você não sabe o que eu estou enfrentando. Durante o processo, você precisa analisar. É o para quê, não é por quê. Por quê, Deus sabe. Mas para quê? Pastor, já fiquei na cama, com depressão, no quarto escuro. Deus vai te usar para tratar pessoas nesse nível. Porque você vai sair dessa e você vai ter experiência, você vai ter vivência, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Você vai saber explicar o processo que Deus fez para arrancar você de lá. Amém? Processos são importantes. E quando eu falo que o vaso se estragou na mão do oleiro, durante o processo, e eu falo de mim, eu lembro de uma cena que houve comigo aqui, na porta da igreja, há 15 dias atrás. Aqui na porta, eu parei meu carro, estacionei o carro. A minha filha, o carro parado. Quando a minha filha abriu o carro, veio um outro carro, virou a porta do carro. Aqui na porta da igreja. Na hora
Eu fiquei branco. É difícil, mas... Porque eu pensei, minha filha saiu do carro, eu não conseguia olhar. Quando eu olhei, que eu vi ela assustadinha. Aí nós pegamos, Felipe veio, mas o Pablo, empurramos a porta. Fomos na oficina aqui, o rapaz fez um curativo. Eu trouxe o carro de volta e contornamos tudo. Naquela semana, minha esposa falou assim, conserta o carro. Eu falei, só a graça, vamos resolver. Consertamos o carro. E eu achei justamente a porta da cor que tinha para botar no carro. Naquela semana, um amigo falou assim, eu falei, consertei o carro, mandei a foto, ele, glória a Deus, amém. Eu falei, você gostou? Você mudou, eu achei que só ia consertar a porta quando fosse vender o carro. Eu falei, aí o Espírito Santo falou assim, você está sendo trabalhado. É sinal que você está sendo moldado. Você está sendo aprovado nessa fase. Falei, glória a Deus. Aí ele não aguentou, botou num grupo que nós temos lá. Foi no grupo, botou no grupo. O pastor consertou a porta do carro, graças a Deus. Falei, tá bom, não estou nem triste mais não. Foi o Hércules. Ele se entregou. Mas sabe o que é isso, irmãos? Existem coisas, sinais na nossa vida, que nós emitimos, e que as pessoas observam, e que elas também vão observar quando você passar pelos processos e avançar na vida. Tem muita gente querendo ser aprovado, mas não quer passar pelos processos. Isso é sério, queridos. Amém? Isso é sério. Então, o primeiro tópico é, ele estava trabalhando no barro, formando o vaso. O segundo é, o vaso se estragou nas mãos do oleiro. Não foi fora, foi durante o processo. Terceiro tópico. O oleiro refez novamente o vaso, moldando de acordo com a sua... Está na sua Bíblia aí. O oleiro refez novamente o vaso, moldando de acordo com a sua vontade. Algumas versões está propósito, algumas versões está ideal. Deus tem uma vontade, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Amém? Mas é interessante a gente parar nesse tópico e conversar um pouquinho. É muito importante a gente lembrar de onde nós saímos. É muito importante nós olharmos o quanto nós já avançamos. Tem muita gente que não consegue ver o quão bom Deus é. Quantas coisas Deus já fez na vida dela. Tem pessoas que não conseguem ser grato. Tem pessoas que não conseguem entender e enxergar o quanto já avançou. O quanto Deus já trabalhou na vida dela. E o oleiro refez novamente o vaso. Sabe, irmãos? Ele tem, olhe para cá. Ele tem a capacidade de nos moldar quantas vezes foram precisas. Sabe, ele não cansa de ficar batendo o pé ali e moldando a gente. Tem muita gente que já se diz assim, comigo não tem mais jeito. Não, essa situação não dá mais. Eu nunca vou conseguir. Nunca vai mudar esse quadro, esse cenário. Vai ficar assim mesmo. Eu vim falar para você que o oleiro dos oleiros, ele não se cansa. Ele não se cansa. Por quê? Porque ele é o nosso Abba, o nosso paizinho, o nosso pai. Eu tenho 2 filhas. Se eu precisar falar com elas 10.000 vezes a mesma coisa, eu vou falar e fazer, eu vou fazer. Por quê? Porque o amor é ágape, é incondicional. É um amor que supera qualquer perca, qualquer dor, qualquer coisa que a gente às vezes não consegue entender. E Deus tem um sonho, uma vontade. E que sonho e que vontade é essa? De ter uma família de muitos filhos
semelhantes a Jesus em sua essência. Você sabia disso? Que Deus não nos criou para sermos robôs, para recebermos comando. Não, Deus nos deu diversidade. Porém, o sonho de Deus é que eu e você, nós nos tornemos uma família de muitos filhos, semelhantes a Jesus na sua essência. E a essência de Jesus é o que, irmãos? Deus é o quê? Amor. Ele não produziria outra coisa a não ser o amor. E eu quero falar algo para você nessa noite. Crentes maduros não fazem o que querem. Às vezes nós falamos assim, não, já estou pronto, eu sou um vaso pronto, moldado, mas eu faço o que eu quero. Não, crentes maduros não fazem o que querem. Nós fazemos aquilo que é preciso. Aquilo que é preciso. E eu quero falar algumas coisas para vocês aqui nessa noite. Número 1, a primeira etapa é a etapa de uma desconstrução. Deus quebrando nossas vontades e nossa carnalidade. O que nós mais precisamos nesse tempo é tomarmos cuidado com as distrações. Sabia disso? Com as distrações. Hoje, eu conversei com uma pessoa, eu falei, eu preciso orar mais. Preciso orar mais, ler mais a Bíblia. Eu não posso ter mais tempo de Netflix do que lendo a palavra, do que em oração. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Se o seu tempo hoje, para Deus, é o resto, é o que sobra, é o que está cansado, é o que está com sono, a Bíblia diz, buscai o quê? Em primeiro lugar, o quê? O reino, irmão. É o reino. Então, a primeira etapa é desconstrução, a segunda etapa é de ocupação. Um coração novo, novos sonhos, novas conquistas, novos desafios. Ocupação, desconstrução. Ele vem ao nosso encontro, nos desconstrói, depois ele vem e nos ocupa. E a terceira etapa, somos revestidos, preenchidos pelo seu poder e seu amor. Amém? Você está aí? Queridos, a história não é sobre nós. Eu e você somos atores coadjuvantes. No meio da história em que ele está escrevendo, nós estamos juntos, mas a história é sobre ele, é tudo por ele e para ele são todas as coisas. Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Existe um propósito para você. Existe uma missão para você. Existe. O que você precisa entender é que durante o processo, Ele está nos moldando, nos preparando para que possa se cumprir todos os sonhos de Deus para nós. Amém, irmãos? Tem muita gente que nesse período, nesse tempo, tem entendido esse tempo de forma diferente. Eu sinto um processo, um avanço das coisas, da tecnologia. Eu sinto isso, que parece que nesse tempo de pandemia, que graças a Deus vai passar em nome de Jesus. As estatísticas estão aí dizendo, então continue se cuidando, usando máscara, mantendo tudo aquilo que é necessário para se cuidar, toma vacina. Essa semana foi uma semana que não houve mortes na serra. Isso é bênção, irmão. Isso é bênção. Por Covid-19, então isso é bênção. Mas o que eu e você temos que entender é que Deus tem formas de trabalhar os processos dele em nossas vidas, que somos barro. E as respostas de Deus são 3: sim, não e espera. Sim, não e espera.
A grande dificuldade nossa, dessa geração, desse tempo, é ouvir um não de Deus. A grande dificuldade nossa é ouvir um não. Porque essa geração é uma geração que está sendo preparada para só ouvir sim, para conquistar, para investir, alcançar onde? Seu quarto, seu mundo, seu celular, sua plataforma. Você vai alcançar, você vai atingir. Espera aí. E quando não dá certo? E quando as coisas não vão bem? Quantas pessoas nesse período, nesse tempo, tiraram a própria vida? Porque tinha alguma coisa que não estava batendo, não estava dando certo, e a pessoa desiste de viver. Eu vim falar para você que lá no início de tudo, lá em Gênesis, tudo começou com um não. Deus falou, não comerás do fruto. Você sabia que Moisés, o grande libertador do povo do Egito, ouviu um não de Deus? Deus falou, não entrará na terra. Deus falou um não para Davi. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Deus falou, a minha espada não se apartará da sua família, da sua casa. Deus falou não para Jesus. Eu não vou tirar o cálice que você tem que tomar. Deus falou não para o apóstolo Paulo, o maior implantador de igrejas que o mundo já conheceu. Ele disse, Paulo, eu não vou tirar o espinho da sua carne. Só que aí, irmãos, ele termina dizendo, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Em que nível você está? E onde você quer ficar? E onde você quer chegar? Aceite os processos. Sabe, queridos, quando eu leio a palavra de Deus, eu leio dizendo o seguinte, Jesus, ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o meio. Tá aí uma pergunta boa. E o meio? Ele é o início, ele é o fim, mas e o meio? O meio, eu e você decidimos se ele vem com a gente ou não. Se eu quero que ele caminhe comigo ou não. Porque ele sempre vai estar. Sempre. Lembra aquele texto daquele padre, pegadas na areia? Não lembra? Que ele olha para trás e vê só uma pegada e ele fala, Jesus, quando eu mais precisei. Qual o nome do padre, Léo, que fez esse texto? Pegadas na areia? Não lembra? E ele fala assim, quando eu mais precisei, eu vi só as minhas pegadas, não ouvi a sua. Ele falou, não, meu filho, nessa hora eu te carreguei no colo. Eram as minhas pegadas que você estava vendo. Jesus vai estar sempre do nosso lado, o tempo todo. Agora, eu e você decidimos se queremos caminhar com Ele ou não. Amém? O Salmo 139 nos dá essa lição. E nos ensina que desde o início, lá atrás, quando eu e você ainda não éramos nada, a Bíblia diz que éramos uma substância informe. Ele nos teceu no ventre da nossa mãe. E o Salmo termina dizendo que ele tem um livro. E nesse livro está todos os nossos dias. Então eu entendo que lá no ômega, eu e você vamos ter que prestar conta um dia da nossa vida a Ele. Ele vai falar, vem cá, e aí? O que você fez com a vida que eu te dei? Com o tempo que eu te dei? Com tudo aquilo que eu te dei de inteligência, sabedoria e derramei sobre a sua vida? O que você fez? Eu e você podemos fazer a escolha certa hoje à noite. Passar com Ele durante os processos. E entender a construção, o molde. Lembra lá do oleiro? Sim ou não? Tira o orgulho, tira a soberba, tira... Lembra disso?
Nós temos que entender e aceitar os processos. Eu tive que aprender e entender os processos. Quem passa pelo que ninguém passa? Sabe, quando alguém fala assim, ninguém nunca passou o que eu já passei. É porque você nunca viveu o que eu estou vivendo, ou já vivi. Sim, só você vai chegar onde você tem que chegar. Porque o processo é seu. E às vezes vai ser doloroso. Mas com certeza, com Jesus, o final é a vitória. Amém? Eu vim aqui só para isso. Falar para mim e para você que nós somos barro nas mãos do oleiro. E se hoje à noite você quiser ser moldado mais um pouquinho por Ele, Ele está aqui. Existem muitas coisas em Deus para nós. Existem muitas coisas, sabe, queridos, esses dias em que eu fiquei em casa, fiquei 5 dias sem poder falar. Então eu mais ouvia. Depois eu vi e não podia pregar, eu mais observava. Eu pude ouvir mais a voz de Deus. E eu pude ver o quanto a gente fala muito e ouve pouco. O quanto a gente é tão ocupado, falando e ouvindo pouco. E hoje à noite eu quero orar com você e dizer para você que está aqui, que está em casa, que mesmo passando pelos processos, mesmo parecendo que você vai morrer, que você não vai aguentar, eu venho falar para você que Deus, mesmo assim, ainda tem o melhor para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, sua vida sentimental. Ele não te abandonou na jornada. Não te abandonou. O que você não pode controlar é a colheita. Agora, o que você planta, você pode controlar, sim. A colheita não tem jeito. Plantou abacate, vai colher abacate. Então a colheita você não controla, mas a semente, a semeadura você controla. Você coordena. E a pergunta é, onde você quer estar daqui a 5 anos? Daqui a 10 anos? Nós estamos com um projeto já sendo articulado, pensado, vamos discutir com os pais, com os professores. Nós queremos bater uma laje aqui, fazer em cima salas de criança. Sabe por quê? Eu sei que alguns não vão dar glória a Deus o que eu vou falar. Pode me recriminar, não tem problema. Eu não vou para a internet, para a rede social, brigar com ninguém, falar de nada. Eu preciso dar uma resposta para minha filha que está ali me olhando, tem 11 anos de idade. Eu preciso dar uma resposta para a Liz, que está ali no colo. Ela me olha e fala assim, e aí, pastor, daqui a 10 anos vai acabar essa igreja? Vai ter salinha de criança aqui? Não, para mim. O que eu vou aprender? Para lá na escola, eu me defender. Então nós temos que dar uma resposta para o mundo. Nós temos que dar uma resposta para as crianças. Porém, eu e você precisamos entender o nosso papel mediante ao reino de Deus aqui na terra. Irmãos, céu, terra, a igreja está no meio, fazendo essa ligação entre o céu e a terra. Nós somos a resposta, irmãos. Nós somos a resposta. Nós precisamos nos mover de alguma forma. Sim ou não? Então eu convido você. Sacode a poeira, irmão. Fica de pé, enche o pulmão de ar. Vamos, fica de pé. Enche o pulmão de ar. Comece a falar com Deus. Comece a dizer para Ele assim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu sou a resposta. Eu estou no processo, está doendo, Senhor, mas eis-me aqui. Porque eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Eu sou a resposta. Já que você preparou aquela foto que eu pedi? Eu pedi para colocar uma foto aqui, daqui a pouquinho vai colocar. Vamos cantar uma canção? Essa foto. Apaga a luz aqui, por favor. Eu vou falar dessa foto daqui a pouquinho. Mas vamos cantar uma canção primeiro.
Minhas lamparinas estão acesas. Aleluia. Aleluia. Só estou esperando o barulho dos teus passos em direção à porta. Ele está moldando os vasos. É só bater e eu vou abrir pra você entrar. Sim, É só bater e eu vou abrir. Ore. Pra você. Fale com o Papai do céu. Entrar. Você é a resposta. E eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Essa foto que foi colocada aqui, eu vou explicar da foto. Cadê a foto? Ali está eu, minha esposa Thaís, a doutora Tânia Tereza e seu esposo, pastor Otto. Olhe para cá, para mim. Um dia, há mais ou menos uns 10 a 12 anos atrás, eu não lembro precisamente, tem muitos anos. A minha esposa estava num congresso de mulheres, e essa doutora era juíza, estava ministrando. E era um ginásio muito grande, eu cheguei para buscar a Meire, e ela estava finalizando a sua palavra, a sua mensagem. E eu não podia entrar, estava muito cheio, sentei no meio fio, fiquei sentadinho lá, mas ouvindo ela pregar lá dentro do ginásio. E ela contando que ela era uma catadora de lixo. Catava lixo para vender, para comer, para ter roupa. E Deus foi movendo a vida dessa irmã de tal forma que ela chegou a juíza federal. Ela passou no concurso de juíza. E ela na pregação falava assim: e eu já casada tirei o primeiro grau. E meu esposo falava: por que não tentar? E tirei o segundo grau, e por que não tentar? E fez faculdade, se formou, passou para o Banco do Brasil e entrou para o Tesouro Nacional e se tornou juíza federal. Sentado naquele meio fio, eu fiz uma oração naquele dia. Eu falei: Senhor, muda a minha vida. Sentado assim no chão, eu falei: Senhor, eu ouvi ela pregar lá de dentro. Eu falei: eu não conheço essa mulher, mas a palavra entrou no meu coração. Eu falei: muda a minha história. Eu quero ser resposta para alguém. Eu não quero ficar aqui sentado no meio fio. E de lá para cá, Deus mudou a minha história e vem mudando a minha história. Com conexões, com bênçãos, com tanta coisa, irmão. Vocês não têm noção de tantas coisas que estão chegando para nós. E um belo dia, eu estava na igreja do pastor Rogério. E ele falou: vai lá conhecer a Tânia, a doutora Tânia Tereza. Eu falei: eu vou. E ele me chamou no gabinete, ela estava, e eu contei para ela a minha história. Ela me abraçou, orou por mim e falou: vamos ficar juntos aqui, pode registrar. Tiramos uma foto. E eu olho para essa foto e vejo quão bom o Senhor é, quando você se coloca no lugar de resposta. Sabe, eu vejo a Solange ali, minha prima, e no quarto em que ela estava um dia, com tudo escuro, com depressão, e ela chorava ali no cantinho, não é, Tuca? E eu cheguei lá e falei: Jesus vai mudar a sua história, filho. Vamos lá. E ela fez o programa de cura, fez psicanálise, formou em psicanálise, já está atendendo, clinicando em psicanálise. E ela já falou: olha, eu quero ajudar aqui na igreja. Seja a resposta, gente. Você veio aqui hoje para entender algo, que você é barro, que Ele faz o vaso
mas que Ele deposita dentro, 2 Coríntios capítulo 4, e Ele deposita dentro de nós honra e ouro. O que é isso? É a sua majestade que em nós habita. O dia que eu abracei essa mulher, eu falei: Jesus, obrigado, porque o Senhor me treinou durante a jornada. Obrigado por tudo que eu já passei e cheguei até aqui para entender os processos, o porquê que o Senhor me trouxe dessa caminhada dessa forma. Feche os seus olhos, cante essa canção mais uma vez. Minhas lamparinas estão acesas. Sim, Jesus, nós precisamos de Ti. Só estou esperando o barulho dos Teus passos em direção à porta. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater. Eis que estou à porta e bato. Eu vou abrir pra você. Só você abrir o seu coração. Entrar. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Oh, Jesus! Estou só te esperando. Oh, Jesus! Vem, vamos dançar. Maranata. Sim! Sim! Ora vem, Senhor Jesus! Quero convidar você aqui à frente. Minhas lamparinas. Se essa palavra tocou em você, se essa palavra falou com você, se você quer ser resposta, se você sabe que tem mais de Deus para ser derramado sobre a sua vida, chegou o dia. Se você tem sonhos grandes, se prepare, porque o processo vai ser doloroso, mas a resposta virá. Se essa palavra falou com você, eu quero convidar você a dar um passo aqui à frente, e nós queremos orar por você. Quero chamar o Bruno, pastora Eide, Pabla, pastora Meire. Nós queremos orar por você. Deus tem muito mais para derramar em nossas vidas. Muito mais. Minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Dançar. Sim. Alguém aqui tem um sonho de abrir uma escola didática? Como é que fala escola? É de escola mesmo? Uma escola didática. Ou de repente está em casa me assistindo, você que tem um sonho de abrir uma escola, de ser dono ou dona de uma escola de educação. Deus está falando com você. Se prepare, se molde, estude, esteja pronto para receber o que você está pedindo. Nesse tempo, Deus vai derramar bênçãos durante a caminhada, durante os processos. Ele tem bênçãos para derramar sobre nós. Sim, Deus. As nossas lamparinas estão acesas. Sim, Jesus. Ele quer realizar os seus sonhos. Ele quer realizar os seus sonhos. Mas Ele vai te preparar, vai te moldar durante a caminhada.
perante os processos da vida. Sim, Jesus, nós te adoramos, Senhor. Sim, Jesus. Ora lá, chorei, andará lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Seja ministrado, seja ministrada pelo Espírito Santo. Eu já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vamos dançar, Maranata, Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Eu vou nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Já coloquei as minhas vestes brancas, estou só te esperando, vem, vamos dançar, Maranata, toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você, ninguém me vê como você me vê, faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca, ninguém me toca como você. Você que está aí na igreja, que não veio aqui à frente, continue em adoração, não se desconcentre. Existe um ambiente profético, Deus agindo em nosso meio. E você aí onde está pode perceber e sentir isso. Não perca esse tempo agora, não perca.
Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ele está trabalhando no vaso. É o oleiro trabalhando, 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 trabalhando. Durante os processos, é Ele trabalhando. Aleluia. Tu és santo. Diga que Ele é santo. Tu és santo. Canta. Vamos. Tu és santo. Tu és santo. Mais uma vez. Tu és santo. Santo. Tu és santo. Tu és santo. Pessoas estão sendo tocadas aqui hoje, sendo visitadas, sendo renovadas. Ministérios estão sendo ativados hoje aqui. Tu és santo. Tu és santo. Quero ouvir